Abra a palavra de Deus comigo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 2. Capítulo 10, perdão, queridos. 2 Coríntios, capítulo 10, um pouquinho só mais para frente. Verso 4. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra que é viva, Tua palavra que é santa, a Tua palavra que é maravilhosa. Nós apresentamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas. Queremos nos esvaziar, Senhor, de tudo aquilo que ocupa o Teu lugar no nosso coração, para sermos cheios de Ti, cheios da Tua presença, cheios da Tua palavra. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, e nós estejamos atentos a tudo aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Que todo espírito contrário que traz cansaço, desânimo, em nome de Jesus, caia por terra, seja amarrado agora em nome de Jesus. Que nós estejamos livres e desimpedidos para receber a boa semente da Tua palavra na terra fértil dos nossos corações. E que essa semente cresça, floresça e frutifique em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós estamos aqui trabalhando há vários domingos essa série de mensagens, né? Cada domingo nós estamos falando sobre um tipo de fortaleza que nós precisamos destruir. É interessante que aqui no capítulo 10, no versículo 4 que nós lemos, o apóstolo Paulo ele fala assim, que as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus. Então ele fala que a nossa luta não é contra pessoas, né? Quando ele fala carnais, não é contra carne, não é contra pessoa, mas contra principados e potestades, espíritos malignos que agem através destas pessoas. E como nós conseguimos combater, como nós conseguimos lutar, né, contra esses espíritos maus? Com armas espirituais, porque eles são o quê? Espirituais. E ele fala assim, que para destruir essas armas espirituais que Deus nos dá, elas servem para destruir fortalezas. Então aqui está a evidência de que existem fortalezas que precisam ser destruídas, né? Porque a palavra de Deus fala que nós precisamos dessas armas espirituais para destruir fortalezas. Então existem fortalezas em nós que precisam ser destruídas. E o que são fortalezas, né? Que só relembrando, né? O que são fortalezas? Ali a gente colocou uma imagem no início, está um pouco clara, mas dá para ver que é uma muralha, né? Então nós falamos aqui há uns domingos atrás que as fortalezas existiram muito nos tempos medievais, há muitos e muitos anos, porque as cidades elas eram construídas no alto de um monte e elas eram fortificadas com muros muito altos e muito largos para que os exércitos inimigos não entrassem ali naquela cidade e não invadissem aquela cidade, não tomassem o domínio sobre aquele lugar. Então era uma forma de proteção que as cidades construíam esses muros, essas muralhas, e elas eram muito largas e muito altas para impedir mesmo a invasão de exércitos inimigos. Eram essas fortalezas. E nós também somos capazes de construir em nós, dentro de nós, esse tipo de muralha, esse tipo de fortaleza. E nós precisamos destruir fortalezas que estão nos prendendo dentro de nós mesmos, né? E nós falamos aqui já sobre a fortaleza
da mente, dos pensamentos, aquilo que nós pensamos, nós vamos construindo tijolinho por tijolinho e vamos ficando aprisionados dentro dessa fortaleza. Nós já falamos sobre a fortaleza do medo e da ansiedade que nós construímos e também ficamos presos dentro dela. Nós já falamos também sobre a amargura, sobre falta de perdão, que também é uma fortaleza que nós construímos. Nós já falamos sobre a fortaleza do orgulho, que também nos prende e nos impede de viver o propósito do Senhor. Nós já falamos sobre vários tipos de fortaleza e hoje nós vamos falar sobre a fortaleza do pecado persistente. Olha que interessante, fortaleza do pecado persistente. Nós precisamos ser libertos dessa fortaleza para poder viver o propósito do Senhor para nós. E a palavra de Deus fala lá em Gálatas 5, versículo 1, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, Jesus Cristo não fez tudo o que fez, né? Não morreu aquela morte horrível na cruz do Calvário para que nós ficássemos presos dentro de nós mesmos, presos dentro dessas fortalezas, mas Ele nos deu armas espirituais para destruir essas fortalezas que nos prendem. Lá em João 8,36 também fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele se sacrificou por mim e por você, para que fôssemos livres nele, e não presos dentro de nós, dentro dessas fortalezas. Nós precisamos derrubar aquilo que nós mesmos construímos e sair de dentro de nós e dentro dessas fortalezas para cumprir o propósito de Deus em nós. Aquilo que nós temos para fazer na face da terra. Existe um plano e um propósito de Deus para cada um de nós. E o único lugar seguro é o esconderijo do Altíssimo, que é exatamente o Salmo 91 que nós estamos estudando de sexta-feira. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está seguro. E muitas vezes nós construímos essas fortalezas e achamos que dentro delas nós estamos seguros. Mas nós não estamos seguros na presença do Deus Todo-Poderoso. E a gente só acessa esse lugar do Deus Todo-Poderoso, do que é o Altíssimo, que está acima de todas as coisas, quando nós destruímos essas fortalezas que nos prendem e nós seguimos em direção ao esconderijo do Altíssimo, à presença do Senhor. Enquanto nós estivermos presos dentro dessas fortalezas, nós não vamos viver tudo aquilo que nós precisamos viver nessa terra. Então nós precisamos conhecer as fortalezas, conhecer as armas para destruir essas fortalezas e finalmente sermos libertos dela para estarmos na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. E hoje nós vamos falar então sobre a fortaleza do pecado persistente. E o que é pecado então? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é pecado. Se nós estamos falando sobre a fortaleza do pecado persistente, nós precisamos saber o que é pecado. Pecado é tudo aquilo que eu faço que não é da vontade de Deus, e tudo aquilo que eu deixo de fazer que era a vontade de Deus. Então não é só agir contrário à vontade de Deus, mas também deixar de agir segundo a vontade de Deus. E a gente muitas vezes esquece disso. Nós pecamos agindo e pecamos também por omitir algumas ações. E olha que interessante, isso também está na palavra de Deus. Eu quero ir com você lá no livro de Tiago, que é um pouquinho mais para frente aí de 2 Coríntios. Tiago, o capítulo 4, versículo 17. Muito interessante esse versículo. E ele falou muito ao meu coração ontem, enquanto eu estava preparando essa mensagem, porque é verdade, se a gente parar para pensar, quantas coisas a gente deixa de fazer e que deveria fazer e não faz, né? Então o versículo 17 aqui de Tiago 4 diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então muitas vezes a gente fala assim: mas eu não faço mal para ninguém, eu sou uma boa pessoa, eu não faço mal para ninguém, mas e o bem? Você faz o bem? Quando você tem a oportunidade de fazer o bem para alguém, você faz? Se você tem a oportunidade de fazer o bem para alguém e você não faz, você está pecando. É um pecado de omissão.
Então nós pecamos agindo contra a palavra de Deus e também pecamos por não fazer a vontade de Deus, como diz aqui em Tiago 4, versículo 17. E o que é pecar, né? Pecar é errar o alvo. Errar o alvo. Quando você aprende isso, né? Fica simples de você entender. Então imagina aquele alvo, né? Redondinho, tem várias esferas assim, tem um centro. Aí você tem um arco e flecha. Aí você tem que mirar. Aonde você mira? Fora do alvo. Você mira bem a pontinha assim, onde é mais fácil? Não, você mira onde? Você tem que mirar no centro do alvo. Esse é o objetivo, né? Quando você tem um arco e flecha, um alvo na sua frente, você mira o quê? O centro do alvo. Então, pecar é errar o alvo, é errar o centro do alvo. E qual que é o centro do alvo? É o centro da vontade de Deus. Nós temos que mirar sempre as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós precisamos mirar nesse centro, mirar nesse alvo no centro. Por quê? Porque quando nós não estamos mirando no centro da vontade de Deus, nós estamos pecando. E o pecado nos traz consequências, muitas consequências. Consequências físicas, consequências emocionais e consequências espirituais. Então, por exemplo, o vício na bebida. Vamos colocar aqui. Uma pessoa que é viciada em bebida. Ela tem danos físicos? Tem danos físicos, vários. E um deles é a cirrose, vai atacando o fígado, né? O fígado para de funcionar e a pessoa morre, né? Então causa dano físico. E a palavra de Deus fala que a gente tem que cuidar do nosso corpo porque é o templo do Espírito Santo. Então não cuidar do nosso corpo também é pecado. Então consequência desse pecado de vício na bebida, no físico, é a cirrose, por exemplo. No emocional, causa problemas emocionais, o vício na bebida? Causa para a própria pessoa e para todas as pessoas que convivem com essa pessoa que está nesse pecado. Porque causa muitas brigas, muitas quebras de relacionamento, enfim, causa muitos danos emocionais também. Mas os vícios, como qualquer outro pecado, ele nos separa de Deus. O pecado nos separa de Deus. Então a gente ouve muitas vezes essa frase, né? Que o pecado nos separa de Deus, faz uma barreira entre o homem e Deus e não permite que o homem tenha relacionamento com Deus. O pecado faz isso. E onde está escrito isso? Eu queria que você fosse comigo lá em Isaías. Volta um pouquinho aí. Isaías 59. Isaías 59 vai nos dizer que o pecado nos separa de Deus. E nós precisamos ter isso em mente. Que toda vez que nós erramos o alvo, que nós pecamos, nós estamos nos separando de Deus. Além de termos consequências físicas e emocionais, nós também temos a espiritual. E aqui em Isaías 59, versículo 2... Quero ler 1 também, vamos ler 1. Versículo 1 e 2 de Isaías 59. Diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Então, olha que sério. Quando nós estamos pecando, nós não temos arrependimento e nós não pedimos perdão ao Senhor, as nossas orações não são ouvidas. O nosso pecado faz separação entre nós e o Senhor. E Ele não nos ouve, porque o pecado não habita onde há santidade, né? Deus é santo, não há pecado na presença do Senhor. Então, se eu estou em pecado,
não estou na presença do Senhor. E às vezes nós estamos orando, pedindo, clamando, mas as nossas orações não são respondidas porque Deus não está ouvindo. Então olha como é sério. Olha como o pecado gera um dano grande no ser humano. Porque não existe relacionamento do homem com Deus quando o pecado está ali. Quando o pecado está existente. E interessante que ele fala duas coisas aqui. Ele fala assim, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e Deus. E os pecados que vocês cometem. Então existe uma diferença entre iniquidade e pecado. Iniquidade é um pouco mais do que só um pecado, é um pecado persistente. É um pecado persistente, é pecar intencionalmente. E quando pecamos os mesmos pecados persistentemente, intencionalmente, nós construímos fortalezas que nos separam de Deus e as nossas orações não são ouvidas. Então é uma manhã de reflexão. O que nós temos praticado habitualmente ou deixado de praticar habitualmente, que tem sido pecados persistentes na nossa vida, que estamos construindo fortalezas e que tem nos separado de Deus. E muitas vezes nós pecamos, erramos e nos sentimos abençoados em algumas áreas da nossa vida e achamos que estamos sendo abençoados por Deus e que Deus não está se importando com o pecado que nós estamos cometendo. E não existe isso, porque às vezes nós conseguimos coisas boas na vida porque nós estamos trabalhando para isso. E é natural você trabalhar e receber o seu salário, é natural você, não significa assim, eu estou pecando, então tudo vai dar ruim. Não, às vezes você está pecando, mas alguma coisa na sua vida está dando certo e você acha que Deus não está se importando com o seu pecado. E aí é a armadilha de Satanás, porque nós estamos cada vez mais longe de Deus, achando que estamos perto e não estamos. E quando Satanás consegue isso, ele não precisa fazer mais nada, porque ele já conseguiu te afastar do Senhor. E nós precisamos ter essa consciência. As bênçãos na sua vida não são consequências do favor de Deus somente. Porque você também pode construir coisas que você planta, você colhe. Se você trabalha, você recebe, você é próspero. Mas não significa que a sua prosperidade é um ok de Deus para todas as práticas que você comete. Entende? Precisamos refletir sobre isso. Porque muitas vezes estamos pecando persistentemente e não estamos percebendo que nós estamos orando e Deus não está escutando. E nós não estamos tendo direção de Deus, do Espírito Santo. Deus não está ouvindo e, portanto, Ele também não vai responder às nossas orações. Quando existe pecado persistente na nossa vida. E muitas vezes a gente pensa assim, mas eu sou uma pessoa boa, Eu não furto, eu não estou roubando ninguém, eu não cometo adultério, que mais? Eu não mato ninguém, Eu não cometo homicídio, Eu não faço nada dessas coisas horrorosas. Mas será que pecado é somente isso? A mentira é um pecado. E ela facilmente se torna um pecado persistente. Porque quando a gente começa a mentir, é uma mentirinha de nada, é uma mentirinha que não vai prejudicar ninguém, mas mentira é mentira. E o pai da mentira é quem? É o diabo. Então se a mentira está ali, o diabo está junto, porque ele é o pai dela. E uma mentira vai levando a outra mentira para sustentar a primeira mentira, e assim sucessivamente a gente vai formando fortalezas que nos separam de Deus. Percebe que não é um homicídio, não é um adultério, é uma coisa simples, mas não tão simples assim. Porque nós vamos mentindo e as fortalezas vão crescendo. Cada mentira é um tijolinho que a gente vai construindo e que vai nos separando de Deus. Fofoca, que é a maledicência. Falar mal de uma pessoa para outra pessoa sem essa pessoa estar presente.
É maledicência. É semear discórdia entre os irmãos. E a gente às vezes fala assim, não, eu só estou comentando. Você não está comentando, você está fofocando. Você não está comentando, você está falando mal da pessoa. Se a gente tem alguma coisa contra uma pessoa, a gente tem que ir até essa pessoa, conversar com ela, esclarecer as coisas. E não falar mal dessa pessoa para outra pessoa, que essa pessoa também vai falar para outra pessoa, que vai falar para outra pessoa, e para outra pessoa, e vai formar uma discórdia. Percebe? Por quê? Porque Satanás quer quebrar relacionamentos, quer destruir relacionamentos, quer destruir as igrejas. E começa dessa forma, sutilmente. Então a fofoca, a maledicência, também é um pecado persistente, que sem nós percebermos, nós estamos construindo fortalezas e que nos separam de Deus. A falta de perdão é um pecado? É, porque a palavra de Deus diz que se nós não perdoarmos a quem nos ofendeu, Deus também não vai nos perdoar dos nossos pecados. E se Deus não nos perdoa dos nossos pecados, nós estamos o quê? Separados de Deus. Então nós precisamos perdoar quem nos ofendeu. É um pecado deixar de perdoar. Sério? A gente precisa pensar. Porque às vezes a gente alimenta rancores e mágoas. E veja que o perdão não é um sentimento. Você nunca vai sentir vontade de perdoar quem te ofendeu. Nunca. Porque o perdão é uma decisão. Você decide perdoar. Então, quando você tem algo contra uma pessoa, uma mágoa de uma pessoa, você chega na presença de Deus e simplesmente fala: Deus, eu decido perdoar fulano. Eu não desejo, eu não tenho vontade, Senhor, de perdoar, porque eu fui muito ferido, eu fui muito ferida. Mas eu decido perdoar, porque a tua palavra diz que eu preciso perdoar. Então eu decido. E o Espírito Santo de Deus vai trabalhar no seu coração essa mágoa, esse ressentimento e esse rancor. Então é dessa forma que nós mudamos o jogo, né? E nós dizemos para Satanás: você não tem espaço aqui, porque eu aprendi que o perdão é uma decisão, e eu decido perdoar fulano e ciclano tantas vezes quantos forem necessários. Eu já fiquei meses orando e colocando o nome da pessoa e falando: Deus, eu decido perdoar essa pessoa. Eu ainda tenho mágoa no meu coração, mas eu decido, até que aquilo foi sendo tratado dentro do meu coração. Perdão é uma decisão, não é um sentimento. E a falta de perdão é um pecado que vai construindo fortalezas e nos separando de Deus. A falta de oração é um pecado? A Bíblia fala o quê? Orai sem cessar. Então, quando nós deixamos de orar, também nós estamos pecando. Olha como são coisas que às vezes nós não prestamos atenção, mas que se tornam pecados persistentes na nossa vida. A idolatria. A idolatria é um pecado? É. Porque a palavra de Deus fala que a gente não pode adorar imagens de escultura, ter outro Deus além do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, às vezes a gente acha que só aquelas pessoas que têm um santinho lá na casa delas estão pecando. Mas não, nós podemos construir vários tipos de ídolos. O nosso trabalho pode ser um ídolo que nós colocamos na frente de Deus. Os nossos filhos podem ser ídolos que nós colocamos na frente de Deus. O nosso companheiro, a nossa companheira. O que nós temos colocado na frente de Deus? Algum esporte, algum hobby? O que nós temos colocado diante de Deus? Que tem nos separado, que tem sido ídolo, que tem sido mais importante do que Deus nas nossas vidas. Isso também é um pecado persistente, que vai nos afastando de Deus. É interessante que a gente está, para a religião católica, nós estamos na época da quaresma, né? Eles ficam 40 dias em jejum de algo, né, de alguma coisa, tiram alguma alimentação, não comem carne ou não bebem bebida alcoólica. Mas durante esse mesmo tempo, eles continuam mentindo,
continuam enganando, eles continuam dormindo com os namorados, com as namoradas, cometendo adultério, enfim. Qual o sentido, então? Qual o sentido? E eles não são diferentes de nós. Porque muitas vezes nós também decidimos jejuar, mas também não nos alinhamos com esses pecados persistentes que insistem em ficar presentes na nossa vida, construindo fortalezas. É uma reflexão profunda que nós precisamos fazer hoje. Lá em João 14, 21, Jesus fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha só, Jesus mesmo falando: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, aquele que tem os mandamentos é aquele que conhece. Então, aquele que conhece os meus mandamentos, ok, mas não é só isso. Aquele que conhece os meus mandamentos e os guarda. Guardar os mandamentos é praticar os mandamentos de Jesus. É praticar os mandamentos dessa palavra. Então, se você conhece no seu intelecto, mas não pratica, você não ama a Jesus. Olha que forte. Você não ama ao Senhor se você não pratica aquilo que Ele fala que é para você praticar. E é interessante que na sequência Ele fala assim, ó: esse é o que me ama. E aquele que me ama, ou seja, aquele que me obedece, também será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então, muitas vezes nós desejamos as manifestações de Jesus na nossa vida, mas nós não estamos cumprindo aquilo que Ele pede para nós. Porque as manifestações são uma consequência da primeira parte. Então, somente aqueles que amam a Jesus, obedecendo a sua palavra, que vão ter acesso às manifestações de Jesus, as manifestações de cura, de salvação, de libertação, tudo aquilo que nós precisamos. As manifestações de Jesus só estarão presentes na nossa vida se nós o amarmos. Nós o amamos obedecendo. Então, olha só, se nós estamos com o pecado persistente na nossa vida, se nós construímos essa fortaleza de pecado persistente, as manifestações de Jesus, elas não podem se fazer presente, porque a palavra dele diz. Por quê? Porque o nosso pecado faz separação entre nós e Ele. E é interessante, eu sei que é uma palavra dura, né? Porque nós estamos falando sobre o pecado. Não é fácil falar sobre isso. É difícil falar sobre isso. A gente sente uma resistência no mundo espiritual. Por quê? Porque se o plano de Satanás é nos afastar de Deus, ele não quer que nós tenhamos esse conhecimento de que esses pecados persistentes nos afastam de Deus. E nós estamos aqui e Deus não está apontando o dedo para nós, porque eu sei que cada um de nós estamos pensando aqui o que nós temos feito de errado, o que nós temos omitido, que nós não estamos fazendo o que a Bíblia fala para nós fazermos. Nós estamos refletindo, enquanto eu estou falando aqui, nós estamos todos refletindo sobre isso. E Deus não está apontando o dedo para o nosso pecado para nos constranger ou para nos punir. Ele está nos dando a chance de pedir perdão e corrigir a rota. É isso. Ele está nos dando a chance de pedir perdão e corrigir a rota para o centro da sua vontade antes que seja tarde demais. Porque nós não sabemos se Jesus vai voltar agora, daqui 5 minutos, amanhã. A gente não sabe se a gente vai morrer de repente de alguma coisa e não vai dar tempo de pedir perdão, de corrigir o caminho, de corrigir a rota. E Ele está nos dando a chance de corrigirmos o caminho e a rota antes que seja tarde demais, porque Ele nos ama, Ele nos quer perto e próximos. Ele quer que a gente experimente as manifestações de Jesus na nossa vida, e para isso nós precisamos estar com a nossa vida em ordem diante de Deus. No Salmo 32, versículo 5, fala assim:
Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então existe uma esperança. Deus não está apontando o dedo para nós, dizendo: olha, você é muito mau, você é um filho muito mau e rebelde, você não tem jeito não. Deus não está falando isso. Ele está falando: você tem jeito sim, eu quero você perto de mim, eu quero que você experimente as manifestações de Jesus na sua vida, eu quero ter um relacionamento contigo. Eu não quero que você se acabe assim. Eu não quero que você tenha consequências no seu físico, no seu emocional. Eu não quero que você fique separado de mim. Eu quero você perto de mim. É para isso. É para que a gente tenha essa consciência e a gente se restaure diante de Deus. E agora eu quero que você vá comigo lá no livro de Juízes, porque rapidamente nós vamos ver a vida de um personagem bíblico que ele nasceu com um propósito maravilhoso de Deus para a vida dele. Mas ele se perdeu no caminho. E nós vamos ver a vida de Sansão. Juízes, capítulo 16. Juízes, capítulo 16. A vida de Sansão. Todo mundo conhece Sansão como aquele homem forte, o homem mais forte da face da terra. A gente lembra dele assim, né? Sansão. Sansão, vou contar um pouquinho da história antes de chegar aqui, porque senão ia ficar muito longo a gente ler toda a passagem. Sansão, a sua mãe era estéril e Deus prometeu para ela um filho. E Deus disse para ela o seguinte: olha, seu filho, ele vai ser um nazireu de Deus. Nazireu eram homens que eram separados para a obra de Deus. E quem era nazireu tinha 3 votos, né? Não poderia fazer 3 coisas. Não poderia cortar o cabelo, por isso que a gente vê as histórias de Sansão com o cabelo comprido, forte, com o cabelo comprido, e não poderia cortar o cabelo, não poderia tomar vinho, nem nada que fosse da uva, e não poderia tocar em cadáveres, né? Nem em cadáver humano, nem de animais. Eram essas 3 coisas que Sansão não poderia fazer desde o seu nascimento. Ele tinha o Espírito Santo sobre ele, que o capacitava a fazer muitas coisas e a defender o povo de Deus dos filisteus, né? Os filisteus eram povos inimigos que frequentemente invadiam as cidades, roubavam as coisas do povo de Deus, maltratavam as pessoas, e Sansão era forte, ele defendia. Mais de 3.000 filisteus, ele acabava com esses exércitos inimigos sozinho. Então essa era Sansão, ele nasceu para isso, ele tinha esse propósito de proteger o povo de Deus. E Sansão, quando ele cresce, eu acredito que a fortaleza do orgulho tenha sido construída na vida dele. Ele se viu tão poderoso, tão forte, ele achava que ele poderia fazer tudo o que ele quisesse. E uma das regras do povo de Deus é que não era para casar com mulheres de outros povos, para que não se misturassem os costumes, não entrasse a idolatria de outros povos no povo de Deus. Só que Sansão se achava o cara e falou para o pai e para a mãe: eu quero casar com fulana de tal. E ela era uma filisteia, lá dos filisteus. E o pai: mas não tem nenhuma mulher aqui do povo, do nosso povo, que você possa querer casar. Não quero essa. E ele casou, fez errado, não deu certo. Então já começou por aí, né? Aí um certo dia, olha só, ele estava andando e ele matou um leão com as próprias mãos. E o leão ficou lá, morto. E aí ele passou, em cima do leão tinha um favo de mel. E ele pegou aquele favo de mel e tocou no cadáver do leão, não poderia tocar. E ele levou isso lá para a mãe, para o pai comer. Sabe, um pecado foi levando o outro. Um pecado foi levando o outro. E a gente chega aqui, no
capítulo 16, que fala sobre Sansão e Dalila. E aí a gente vai ler. 16, versículo 4. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então, os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: convença-o a revelar em que consiste a sua grande força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Olha aqui, Sansão se envolvendo com outra mulher que não era do povo de Deus, se apaixonando por alguém que ele não deveria se apaixonar. Ele estava o quê? Pecando, estava transgredindo a Deus. E ele se envolveu com essa moça, e essa moça não queria o bem dele, porque ela estava sendo subornada para entregar o segredo de Sansão. Aí versículo 6, então Dalila disse a Sansão: peço que você me conte em que consiste a sua grande força e com que você poderia ser amarrado e subjugado. Por quê? Os filisteus queriam acabar com Sansão, eles não conseguiam, porque ele tinha o Espírito de Deus sobre ele. Então tudo que ele fazia dava certo. Então os filisteus não conseguiam combater Sansão. E os filisteus precisavam saber qual que era o segredo que ele carregava para poder acabar com ele. É isso que Satanás quer fazer conosco. Ele vai nos dando oportunidades de pecar, nós vamos aceitando, construindo fortalezas que vão nos separando de Deus. E aqui a gente vê um Sansão apaixonado. Ou seja, a gente vê um Sansão que não está pensando nas consequências. Quando nós nos apaixonamos, muitas vezes a gente não pensa nas consequências da nossa vida, do nosso pecado. A fornicação, que é o sexo fora do casamento, é um pecado e nos separa do Senhor. E as bênçãos que a gente recebe de Deus durante a prática desse pecado não significa que Ele está concordando com essa prática. Nós precisamos entender que Sansão, a gente vai ver o final da vida aqui, ele morreu. E quando nós pecamos, nós morremos espiritualmente. Não temos mais relacionamento com Deus. E aí Dalila faz essa proposta e Sansão responde: se me amarrarem com 7 cordas de arco, ainda úmidas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Sansão mente. Olha a mentira aqui. A força dele não ia embora se ele fosse amarrado com essas cordas úmidas. Ele está brincando com o pecado. Vocês conhecem a história da rã? Como que a rã é preparada para comer? Tem gente que come rã, né? Eu não teria essa coragem. Mas tem gente que prepara a rã para comer. E eles colocam a rã viva dentro da água. Uma água morninha. E ela fica ali achando que que delícia. Tá gostoso, tadinha, né? Também acho. Deixa ela lá. Na água morninha, ela fica lá. Tá tudo bem, daqui a pouco eu saio. Só que a água vai esquentando. E quando a água vai esquentando, os músculos da rã ficam enrijecidos. E ela não tem mais força para sair da água. Ela não tem mais força para pular da água. E ela morre cozida, porque ela foi deixando. E o pecado é assim: tá bom, tá gostoso, tá confortável, vou ficar mais um pouquinho, eu ainda sou muito novo, depois eu peço perdão para Deus, tá tudo certo. É só hoje, só mais um pouquinho. Porque o pecado não é ruim, gente, o pecado é bom, mas ele nos separa de Deus. Estar na presença de Deus é muito melhor do que qualquer pecado. E a gente tem que pensar nisso. E a gente precisa cortar o mal pela raiz. Se Sansão tivesse falado: Dalila, você está querendo... Tem coisa errada aí. Tchau. Um beijo, um abraço e tchau. Vai embora. A Bíblia fala assim pra gente: fugir da aparência do mal.
Tá parecendo que tá mal, já vou embora. Não preciso nem ter certeza. Tá parecendo que tá mal, vou fugir. A Bíblia fala o quê? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, resisto a Satanás pelo poder de Jesus e ele vai fugir de mim. Mas fugir das paixões da carne, porque a carne é fraca. Você não tem que resistir. Não, eu vou ficar aqui, ó, nesse quartinho aqui, e eu sou forte. Não é, não. Não é, não somos. Foge. Foge. Foge, porque o pecado em segundos vai aparecer, vai se instalar e vai causar um estrago. Então eu nunca esqueci essa história da rã, e eu acho que ninguém vai esquecer. Então, se você tem um pecado persistente, você está achando que está bom, que está suave, que está agradável, que depois eu dou um jeito, peço perdão e... Não. Pula antes que a água esquente. Porque vai chegar uma hora que não vai ter oportunidade mais de se arrepender. E aqui Sansão está o quê? Mentindo. A força dele estava no Senhor. E estava nos seus cabelos, que não eram cortados, não foram cortados, né? Bom, então ele fala isso para ela. Vamos ver, a gente que está de fora, que absurdo, Sansão, você não percebeu? Mas quando a gente está lá, envolvido, uma situação parecida, acontece assim conosco também. A gente está no meio daquele pecado, não está percebendo que o diabo está que nem uma teia de aranha, assim, ó, nos envolvendo. E aí ele fala então no versículo 7, né? Ó, se você me amarrar com essas cordas úmidas aí, eu vou perder minha força. Versículo 8. Os governantes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de arco, ainda úmidas, e com as cordas ela o amarrou. Ele deixou ela amarrar ele, gente. O homem mais forte da face da terra estava vulnerável, porque ele estava apaixonado. Quando nós estamos apaixonados por algum pecado, nós nos tornamos vulneráveis à ação do inimigo. Vulnerável, ele permitiu que ela o amarrasse. Dalila havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto, então ela disse: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele arrebentou as cordas de arco como se arrebenta o fio da estopa chamuscada que é colocada perto do fogo. Assim, não se soube em que consistia a força que ele tinha. Então Dalila disse a Sansão: eis que você tem zombado de mim e me falou mentiras. Agora, por favor, conte-me como você pode ser amarrado. Dalila continua instigando Sansão para contar os seus segredos. E ele continua brincando com o fogo. Ele continua brincando com o pecado. Porque pela segunda vez ele diz assim: se me amarrarem bem, com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila pegou cordas novas e o amarrou. Pela segunda vez, vulnerável de novo, pela sua paixão e pelo seu orgulho, porque ele sabia que aquelas cordas não poderiam prendê-lo. Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Dalila novamente havia deixado alguns homens escondidos no seu quarto, mas Sansão arrebentou as cordas de seus braços como se fossem um fio de linha. Dalila disse a Sansão: até agora você tem zombado de mim e só me falou mentiras? Diga-me como você poderia ser amarrado. Olha como essa história é longa, porque ele vai mentir de novo. A terceira vez, se você tecer no tear as 7 tranças da minha cabeça e se as prender com um pino no tear, ficarei fraco e serei como qualquer homem. Parece novela e parece piada, né? Mas aconteceu. E não é diferente conosco. Porque nós também vamos brincando com o pecado. E achando que é só um pecadinho, é só um pouquinho.
e o tempo vai passando. Sansão, ele não estava, de tanto que ele estava pecando aqui, ele já estava perdendo o Espírito de Deus sobre ele. O relacionamento dele com Deus já estava se perdendo e ele não estava percebendo. E é isso que acontece com a gente. A gente vai pecando, construindo fortalezas, construindo muralhas, e a hora que vem a luta, a gente acha que a gente está firme com Deus e que Deus está por nós, Ele nem está nos ouvindo mais. E aí, continua, enquanto ele dormia, ela pegou e teceu as 7 tranças dele no terrário. Prendeu-as com um pino de tear e depois gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Mas ele despertou do sono, arrancou o pino e tirou o cabelo do tear. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não me revela seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a sua força. Ela apelou aqui: você não me ama não, você não me conta. Você não me ama não, você não faz o que eu quero. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Quando a gente não foge da aparência do mal, é isso que acontece. O mal vai nos importunando, nos importunando, nos importunando, até a gente cometer o pecado que a gente não deveria cometer. Então, ele contou o seu segredo. Ele foi brincando igual a rã, sendo cozida lá na aguinha morna. Ela estava lá, gostoso. E ele foi lá também, ficou lá. Tá bom, o relacionamento aqui, tá bom, eu tô forte. Deus me deu força. Tá tudo indo bem na minha vida. E de repente, ele, de tão vulnerável, ele contou o seu segredo. E ele fala: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força vai embora. Ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele lhe havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: venham mais esta vez, porque agora ele me contou o segredo. Então os governantes dos filisteus vieram e trouxeram dinheiro. Deram dinheiro para ela. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, confiança. Ele dormiu no colo de Dalila, aquela mulher que estava fazendo ele pecar. Ele dormiu, ele confiava. Cuidado com quem nós confiamos. Cuidado. E tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. E assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Sansão, os filisteus vêm vindo. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Ele achava que Deus ainda estava com ele. Olha só o versículo seguinte: mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. Olha que sério. Quando a gente brinca com o pecado, vai chegar um momento que a gente não vai ter mais as forças de Deus em nós. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram-no com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Ele foi preso. Furaram os 2 olhos dele, colocaram ele amarrado. Aquele homem que tinha toda a força, mais força do que todos os homens, estava preso, subjugado. Por quê? Porque ele deu brecha para o pecado. Porque ele foi alimentando o pecado persistente. Ele foi pecando, até estar totalmente separado de Deus.
Mas Sansão, ele se arrepende. Só que quando ele se arrepende já é tarde demais. E se essa mensagem está chegando para mim e para você hoje, é para que a gente se arrependa antes que seja tarde demais. Quais têm sido os nossos pecados persistentes? Que a gente possa perguntar para o Senhor hoje, qual é o pecado persistente que tem na minha vida, que está me afastando de Ti e que vai me levar para a morte? Vamos ler agora o versículo 26. Versículo 26 não, vamos ler o 28 para terminar mais rápido. Sansão, então, ele foi levado para um lugar, como se fosse um palácio. Estava todo mundo rindo dele ali. Ele estava cego, sem força, todo mundo rindo dele. E aí ele chega num momento e ele fala assim, versículo 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembre de mim. Dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às duas colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu, do que os que ele havia matado durante a sua vida. O preço do seu arrependimento foi a morte. Deus devolve a força dele. Ele consegue matar os filisteus, os inimigos, mas ele morre junto. Então é algo que nós precisamos pensar. O que nós temos feito que tem nos afastado do Senhor e que tem nos matado espiritualmente. O que a gente tem feito que tem desagradado ao Senhor, tem formado essas fortalezas, esse pecado persistente que nos separa do Senhor, que nos tira do relacionamento com Deus. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Nós vamos orar e nós vamos ter a oportunidade agora de falar com o Senhor e dizer: Senhor, eu não quero ser igual a Sansão, eu não quero estar vulnerável às paixões da minha carne. Eu não quero mais praticar as coisas que eu tenho praticado. Não quero mais alimentar as fortalezas na minha vida. Eu preciso de Ti, Senhor. Me ajuda, me capacita. É o seu momento com Deus. É o nosso momento com Deus. Fale com o Senhor, confesse o seu pecado, peça a ajuda dele. Senhor, me ajuda a não mentir mais, a não fofocar mais. Seja qual for o pecado, Ele está aqui para te perdoar. Nos perdoar. Mas mesmo assim, meu amor
oportunidade de fazer o bem e nós não fazemos. Nos perdoa, Senhor. Oh, Senhor. Que as fortalezas do pecado persistente sejam derrubadas em nome de Jesus neste momento. Porque nós estamos, Senhor, te pedindo perdão pelas nossas falhas, pelas nossas faltas. E o Senhor vem com as suas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Nós nos arrependemos, Senhor. O Senhor nos perdoou. Nós te pedimos perdão. Nós recebemos o teu perdão. E nós queremos, Senhor, firmar um compromisso contigo nesta manhã para alinhar a nossa rota, para alinhar nosso caminho, para voltar os nossos olhos para a tua palavra, para ti. Em nome de Jesus, Espírito Santo nos capacita a dizer não para o pecado todos os dias, sejam eles grandes, sejam eles pequenos aos nossos olhos, mas que nós possamos, Senhor, reconhecer, pedir perdão, nos consertar diante de ti, nos comprometer a sermos melhores, nos comprometer a sermos melhores, a cumprir o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Porque a tua morte, Senhor, para que a tua morte não seja em vão nas nossas vidas, nós possamos fugir da aparência do mal, fugir da aparência do mal. Queremos te tocar, Senhor, por alguns minutos e segundos de prazer. Hoje a sua morada, a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Nossa vida é transformada a cada dia que nós nos colocamos diante da tua presença. Aquele que é sem pecado nos perdoou e nos perdoa todos os dias que nós nos colocamos na presença dele, em submissão, em arrependimento. Obrigada, Senhor, pelo teu perdão. Obrigada, Senhor, pelo teu perdão. Nós te agradecemos, Senhor, porque hoje houve salvação neste lugar. O Senhor nos resgatou de lugares escuros da nossa vida. E o Senhor nos ajudou a derrubar essas fortalezas. Que nós possamos viver, Senhor, em santidade, uma vida separada do pecado, a dizer não a
cortar laços, para que a gente possa viver uma vida santa e digna do sacrifício que o Senhor fez na cruz por cada um de nós. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu perdão, pela tua restauração, pela tua presença neste lugar. Porque aonde há um coração quebrantado, contrito e arrependido, ali o Senhor se faz presente. E o Senhor está neste lugar. Nós somos resgatados para o